Bem-vindo ao Café com Fabi. Eu sou Fabi Regino e para quem já me acompanha sabe que eu ensino mulheres a terem uma vida mais leve, sem o excesso de consumo, sem uma casa que cansa, sem o excesso de coisas em casa. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, fica nessa live porque essa live pode mudar a forma que você enxerga a sua casa. Bom, na última live, para quem já me acompanha, a gente conversou sobre como ter uma casa leve que descansa você. Eu falei sobre uma das maiores dificuldades que aparece mesmo antes do desapego começar. E essas dificuldades eu chamei de resistências, né? São aqueles pensamentos que parecem verdade absoluta, mas que nos trava no momento de desapegar. Eu não tenho tempo, eu vou me arrepender depois que eu me desapegar de algo, eu não vou conseguir, eu já tentei antes e não consegui. Então, a gente conversou e a gente viu que várias vezes, né, o que impede o começo do desapego não é a falta de vontade, mas a forma como a gente está enxergando, como enxerga esse processo de desapego. E hoje eu vou conversar com você sobre um tema que é muito interessante. É a forma que a gente... algo que vem justamente depois que a gente começa a desapegar. É aquela... Não sei se você já teve esse sentimento, mas é aquela sensação de que quando a gente começa, né, depois que a gente já está no processo de desapego, as coisas em excesso parece que elas nunca terminam. E aí, muitas seguidoras minhas, por exemplo, elas falam, e até alunas, dizem: Fabi, eu tiro coisas todos os dias de dentro de casa, mas parece que nunca acaba. Quanto mais eu desapego, Fabi, mais coisa aparece. Eu não sei se isso acontece com você. E, na verdade, a gente percebe que você até cria coragem para desapegar, separa uma sacola ou outra, né, arruma, tira diversas coisas, sente até alívio nesse processo, começa a se sentir leve, mas depois você olha para um outro local, um outro canto, uma outra gaveta e pensa: meu Deus, ainda tem tudo isso para desapegar. Então é como se as coisas elas acabassem brotando, né, dentro de casa, mesmo você já nessa jornada de desapego, de triagem, de retirada do que é excesso aí na sua casa. Então, nessa hora, a gente às vezes começa a se frustrar com o desapego. A gente começa a pensar: eu acho que eu não estou fazendo certo. Eu acho que a minha casa ela não tem solução, é assim mesmo. Eu acho que eu sou acumuladora, talvez até estou guardando coisa demais e isso já seja de mim mesma. Então essas frustrações elas também travam, né? Mas hoje, o que eu quero conversar com você? Eu vou trazer para vocês 3 respostas relacionadas a essa percepção de que quanto mais você desapega, mais coisa aparece em casa. Então, existem 3 respostas para esse sentimento, para essa sensação. E essas respostas, elas estão em 3 níveis. O primeiro nível é o nível da percepção, o outro é o nível da consciência e o terceiro nível é o nível do comportamento. Então é sobre isso que eu vou falar com você. Então, quanto mais você desapega, mais coisa aparece em casa. Você está vivenciando essa sensação? Então, isso pode ser que o fato de você já esteja desapegando e sente isso, talvez você, na verdade, está começando a enxergar mais as coisas, e isso não necessariamente significa que você está errada nesse processo de desapego. Talvez esse seja justamente o sinal de que o processo de desapego começou a funcionar. Então, eu falo isso baseado em algumas falas que são reais de alunas, de seguidoras, que colocam assim: é interessante iniciar o processo de desapego e por aqui, quanto mais eu me desfaço das tralhas, mais tralhas eu encontro. Já aconteceu isso com você? Uma outra seguidora também disse assim: eu também sinto isso. Eu já venho fazendo uma limpa há semanas aqui em casa e não sei de onde sai tanta coisa.
E tem uma frase de todas que eu achei muito, ao mesmo tempo que ela é uma frase simples, ela é muito sintomática. A seguidora disse assim: é engraçado que quando está bagunçado, cabe mais do que quando está arrumado. E aí eu fiquei pensando muito nessa frase, porque ela parece simples, né? Mas ela explica algo muito importante sobre a questão do excesso que está escondido. Então, o excesso, ele nem sempre ele aparece como excesso, como algo que está a mais. Muitas vezes o excesso ele acaba se misturando numa rotina, na nossa rotina ele começa a fazer parte da paisagem da casa. Então a gente se acostuma às vezes a olhar para aquela gaveta cheia que a gente abre todos os dias e já não percebe ela como cheia, aquele armário que está apertado, aquela bancada do banheiro que está cheia de cosméticos, né? Aquela própria prateleira ou cadeira onde você coloca mais uma coisa e pensa, depois eu vejo isso, depois eu resolvo. Então esse excesso escondido, ele dá essa impressão de que você desapega, mas ainda aparece coisas, né? Tem mais coisas ali, parece que não tem fim. Então, o que acontece? O cérebro ele acaba se acostumando com essa visão de excesso escondido como um todo. Então, como a gente vê isso todos os dias, a gente começa a considerar aquilo como normal. E por isso, muitas vezes, o primeiro passo para desapegar, para se livrar dos excessos, não é somente retirar, é enxergar esse excesso, porque ninguém começa essa jornada de retirada daquilo que ainda não percebeu como excesso. Então, essa sensação de que quanto mais você desapega, mais coisa aparece em casa, ela tem 3 respostas. A primeira resposta, que está no nível da percepção, ou seja, a primeira resposta é aquela: porque o excesso estava escondido, então você não percebeu que ele estava ali. Então, quanto mais você desapega e mais coisa aparece em casa, você está entendendo que tá faltando, né? Às vezes a percepção ela é algo importante aí. Então, porque o excesso estava escondido, bagunça quando está escondida, né? Você não consegue enxergar esse excesso. Então, o desapego, ou você se livrar desse excesso que está escondido, vai revelar a quantidade real de coisas que você tem. Então, quando está tudo empilhado, quando está tudo misturado, quando está tudo apertado, ou quando está tudo escondido, parece que cabe tudo naquele local, né? Você abre uma gaveta cheia, vê essa gaveta cheia, mas quando você realmente começa a separar, colocar a mão na massa, fazer uma triagem ali, seja nas gavetas, seja nas roupas, seja separando papéis de papéis, objetos, colocando objetos parecidos juntos, você deixa de ver esse excesso escondido, essa bagunça, e começa a ver o quê? Começa a ver escolhas, você começa a perceber que existem outras coisas ali, não somente um amontoado fixo e único. Você começa a ver escolhas que devem ser feitas em relação ao que vai doar, em relação ao que vai descartar, em relação ao que vai manter. Então, essa percepção, esse nível de percepção, né, você começa a entender que eu tenho várias coisas iguais. Então, eu não lembrava que tinha isso. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu nem lembrava que eu tinha esse objeto aqui em casa. Isso ficou anos guardado. Você começa a perceber que comprou algo igual e já tinha. Então, quando as coisas estão parecendo que mesmo você desapegando aparece mais coisa, talvez na verdade você esteja finalmente enxergando o que estava escondido naquele amontoado de excesso, tá certo? Porque essa bagunça escondida, comprimida, ela visualmente ela é menor do que uma bagunça espalhada. Quando você começa aí de fato fazer a sua triagem,
você começa a ter percepções separadas de uma quantidade de coisas que estavam ali amontoadas e escondidas. Então, é muito parecido com uma mala, que às vezes está muito cheia, e quando você coloca tudo ali dentro, bem apertado, né, parece que resolveu, até conseguiu fechar a mala. Mas quando você chega lá na sua viagem e vai abrir essa mala e começa a tirar tudo que está ali, você vai perceber realmente o volume real que você estava carregando. E aí muitas casas acabam funcionando assim também, em analogia a essa mala, né? Na verdade, às vezes nem falta tanto espaço assim, o que tem é esse espaço que está sendo todo ocupado, né, pelo o excesso de coisas, tá bem? Uma outra questão importante que está relacionada à resposta. 2, ou seja, aquela percepção em relação ao nível que não é o primeiro nível que a gente falou, é um nível que é de percepção. O segundo nível é o nível de consciência, ou seja, você acha que quanto mais você desapega, mais coisa aparece na casa. É como se você tivesse como resposta a questão do excesso que está escondido e amontoado, mas também a questão de que o seu olhar ele começa a ficar mais criterioso em relação ao que você tem em casa. Então, quando você percebe que existe, né, um amontoado e você começa a fazer essa separação, isso faz com que você, né, já fique aí fazendo uma triagem e entendendo aquilo que entrou ali na sua casa, aquilo que não faz mais sentido, né? E quando você já ganha esse nível de percepção, você também, consequentemente, se você continua, né, nessa jornada de separação, de destralhe, de desapego, você começa a ficar também mais criteriosa. Então, às vezes, quando você fala assim, parece muito mais coisa e eu já estou desapegando há muito tempo, pode ser que você começou a ficar mais criteriosa e não está querendo que mais coisas fiquem ali. Então, uma coisa que às vezes você olhou a semana passada e identificou como algo que não, que poderia ficar na sua casa, que ainda tinha um determinado valor para sua casa, talvez passando uma semana, 2 semanas, o seu critério, né, a sua exigência do que você quer deixar na sua casa aumentou, e aí você começa a ter mais consciência de que aquilo não faz mais sentido. Então você guardou num primeiro momento e depois num outro momento você reavaliou e viu, realmente isso não faz mais sentido. Então você criou um nível de consciência maior em relação ao objeto que está ali na sua casa. E isso pode ser em vários outros, né, objetos também. Então, eu estou lendo aqui a Angélica, né, que ela falou que acumulava muito, tinha muita bagunça, e como a libertação tirou tudo que não tinha mais sentido. Então é isso, ela não desistiu no início da jornada, ela continuou a jornada, e aí vai passando do nível da percepção para o nível da consciência. Então, quanto mais o seu olhar amadurece, né, mais você começa a fazer perguntas que são diferentes. Antes, no início da jornada das escolhas do que sair, você pensava assim, isso aqui está quebrado, isso aqui está estragado, isso aqui eu posso retirar, isso aqui é uma tralha. Quando você já vai elevando, amadurecendo o seu nível de consciência, você já faz outras perguntas para um determinado item ficar ou não na sua casa. Você pergunta, por exemplo, esse objeto facilita a minha rotina, né? Isso combina com a minha vida hoje? Eu quero continuar cuidando disso hoje? Quanto tempo isso está tomando da minha rotina? Isso faz sentido manter? Então, na medida em que você amadurece, né, você começa aí a ter outros tipos de reflexões, né, e de perguntas que você começa a fazer para a sua rotina ela ficar mais leve, para a sua casa ficar mais leve. Então você fica mais criteriosa, né, porque você começa aí a ganhar
mais tempo, você começa a analisar que esses excessos, eles estavam retirando o seu espaço, a sua energia, estava requerendo de você mais manutenção, tá bem? Então a gente já passou pelo nível 1, que é o nível da percepção, o nível 2, que é o nível da consciência em relação ao que você tem, e o nível 3, que é um nível comportamental. Então, se mesmo você, se você está aí retirando o que está em excesso, e eventualmente, ou você ainda tem aquela sensação de que tem muita coisa para retirar, que parece que aquilo ali brota dentro da sua casa, pode ter uma terceira resposta, que aí é comportamental. Por quê? Porque às vezes você está retirando coisas, mas as coisas continuam entrando na sua casa. E entra como? Ela entra como uma forma de novas compras, ou seja, o consumo ele ainda está muito intenso em relação ao seu comportamento, né? Ou você continua ganhando coisas. Então, quando você continua trazendo as coisas para dentro de casa, comprando ou ganhando, esse ciclo de repetição, ou seja, você retira e ainda tem mais coisa, você retira e ainda tem mais coisa, é um ciclo que vai se retroalimentando. Então, o que eu oriento, por exemplo, as minhas alunas, é de que começou a entrar essa jornada de se libertar dos excessos, de retirar o que está em excesso em casa, é importante que se feche também a porta de entrada de objetos, pelo menos nesse exercício de você se livrar do que está incomodando. Por um tempo, é fundamental que você reduza também o seu consumo para que você não continue entrando nesse ciclo do saída, né, e entrada, porque senão não tem fim. E é interessante porque no caso, por exemplo, de quando a gente retira as coisas que já não faz mais sentido da nossa casa, a gente consegue visualizar essa retirada, ela é mais visível, né? Você separa algumas sacolas, você divide em caixas, você doa várias roupas, você fala com as pessoas, faz contato, você vai abrindo espaço aí, e isso é visível de ver, né? Isso é visível de você perceber. Só que o contrário, no caso de você continuar adquirindo, ele é mais imperceptível. Então você compra algo ali que estava de promoção, uma coisa pequena, levou para casa, e aí você adquire outro item que estava barato, né, levou para casa, e aí isso vai entrando aos poucos. Então você não percebe essa quantidade, um grande volume, né, de forma muito rápida. Então retirar é mais visível e talvez mais difícil. E entrar é menos visível, mas porém mais fácil, nesse sentido que a gente está falando, de ter uma balança no equilíbrio entre o que sai e o que entra em casa. Em muitos momentos, várias alunas, seguidoras falam assim, se eu tiro um item, se eu compro um item, eu tiro o outro, para manter esse equilíbrio, né? Então é importante que você também pense nisso. E aí, quando você consegue fazer ter essas três respostas muito claras para você, a primeira de que você está consumindo no momento que não é para consumir, né? Então, é questão comportamental. A outra, quando você tem consciência do que você tem em casa, e aí aquela impressão de que mais coisa apareceu, não, é porque tem mais consciência, e o nível da percepção. Então, você percebe que o que estava amontoado, quando ele foi fragmentado, tinha mais coisa ali. Então, isso é importante porque isso vai te ajudar, né, ao longo da jornada do desapego, a ser mais seletiva no que você realmente quer manter na sua casa e na sua vida, né? Você vai conseguir, ao consumir coisas, você vai ter também mais critério em relação a esse consumo. Então, quando você continua
né, nessa jornada do desapego, mesmo tendo aquela sensação de quanto mais você retira, mais coisa aparece em casa, você começa a escolher melhor o que fica, você guarda menos coisas por obrigação, então você compra com mais consciência e você percebe mais rápido quando algo não faz mais sentido. A Regina diz que vai me organizar. Se organiza, Regina, comece aos poucos, porque esse desapego dos excessos, libertar-se dos excessos, ele acaba devolvendo para você um novo olhar de enxergar a sua casa, e não só uma prática de retirada de objetos. Não é só sobre isso que a gente está falando. Ao retirar um objeto, você também está retirando algo que está te incomodando, algo que está pesando, algo que você não quer mais lembrar ou sentir. Então, várias coisas se vão na medida em que você consegue retirar esses objetos que estão em excesso. Eu vou só ler aqui o que a Angélica falou. Eu usei um método que deu certo. Exato. Quando a gente, Angélica, pratica, né, coloca em prática um determinado método, no caso aqui eu ensino um método leve, né, que é livrar-se dos excessos, escolher o que realmente importa para ficar, né, viver com mais espaço dentro de casa, né, e encontrar e não evitar que outras coisas, evitar que o excesso volte para dentro de casa. Você começa a ter aí pilares que são fundamentais dentro dessa sua rotina, que está às vezes muito pesada, que tem várias coisas que te atrapalham no dia a dia e que não facilita, não deixa a sua casa mais prática, né? Então, se você hoje sente de alguma forma que as coisas que você anda se livrando aí de dentro de casa nunca acaba, que ainda está nesse ciclo, você agora já tem as respostas. As respostas de percepção, de consciência e de comportamento. Então, se você, aos poucos, vai percebendo, vai criando consciência sobre o que tem e vai mudando o seu comportamento, né, você vai entendendo que mesmo que aparenta ter várias coisas ainda para retirar, você não está falhando no processo. É só um amadurecimento de algo que estava escondido. A bagunça estava escondida, então o excesso ele estava te confundindo e você ainda entendia o consumismo como algo normal. Então agora que você finalmente começou a enxergar o que realmente faz sentido e o que você consegue fazer escolhas que são escolhas mais criteriosas, mais conscientes sobre o que merece realmente ficar na sua casa, né, e o que realmente começa a fazer parte da sua rotina, isso é fundamental. Então, se essa live ela fez sentido para você, pode compartilhar com alguém que também está vivenciando essa mesma situação, né, de retirar coisas e parecer que nunca acaba. Talvez essa pessoa ela também esteja precisando aprender que esse processo de libertar-se dos excessos, ele está começando, né? E agora sim que ele começou a fazer sentido, né? E se você já me acompanha, sabe que em alguns momentos essa retirada do excesso ela é mais difícil. Só que quando a gente se coloca em movimento para fazer essa triagem, para fazer essas escolhas, mesmo que seja um pouco por dia, né? Como a gente já conversou, o tempo, a gente esperar esse tempo bom chegar para retirar esses excessos. O melhor tempo é esse tempo de agora, né? O tempo que você tem, 10 minutos que você tem, é um item que você vai retirar por dia, são 5 itens que você vai retirar por dia. É importante você entrar em ação. É importante você colocar o seu corpo em movimento em relação à libertação desses excessos. Então, uma outra questão que eu queria falar com vocês é que existe no meu material um mini guia do desapego fácil, que são 4 perguntas que te ajudam no desapego
do excesso de coisas quando você está em dúvida. E esse mini guia eu vou dar de forma gratuita, se você quiser. Basta você então enviar para mim um vídeo pequeno pelo direct do Instagram, dizendo para mim como que eu te ajudei nesse processo de livrar-se dos excessos. Quando você manda um vídeo desse, você também consegue inspirar outras mulheres que às vezes estão travadas, que às vezes não sabem por onde começar, que às vezes vê mais dificuldade do que foca mais na dificuldade do que foca na solução daquele problema. Então, se você enviar esse vídeo, eu vou dar para você o mini guia de desapego fácil com as 4 perguntas. Eu gosto também de receber a sua mensagem, né? Além de me fazer muito bem, faz bem também a outras mulheres que se inspiram na sua rotina, na forma que você começou, no seu exemplo, e isso motiva a continuar e se livrar dos excessos para ter uma casa que te descanse e não uma casa que te cansa. Então, essa semana eu continuo numa série de lives. Eu queria convidar você para participar da próxima live e juntas a gente fazer esse movimento do desapego, porque desapegar flui e se libertar dos excessos flui. Muito obrigada pela presença e a gente se vê na próxima live, que será essa semana toda. Um grande abraço, até!